Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma sessão educacional do Les Mills Grit. Hoje falando do Les Mills Grit 46. Meu nome é Diego Ortiz, eu sou o Program Coach do Les Mills Grit no Brasil e estou muito contente de estar aqui entregando essa sessão para vocês. O Les Mills Grit 46 é um mix muito especial para mim, eu pude participar da gravação desse mix junto com um time do mundo todo. É um evento que foi gravado no Les Mills Live de Los Angeles, então certamente é uma aula que vai ficar para sempre na minha cabeça, na minha história. Espero que vocês curtam muito, porque esse treino está incrível. Eu tive a oportunidade de ficar muito perto da Elliot Ben, então pegar algumas dicas e algumas coisas que eles falaram, não só sobre o Grit 46, mas sobre o Grit de uma forma geral. Espero trazer isso tudo para vocês ao longo dessa nossa sessão. Aproveitem. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre os objetivos que a gente vai ter nessa sessão aqui, que, de uma forma geral, são três grandes objetivos. Primeiro, a gente entender as estruturas dos três treinos, Strength, Cardio e Athletic. Ver alguns movimentos-chave da aula, alguns movimentos que são novos ou repaginados ou retornando de mix, faz muito tempo que não aparece. Então, vamos dar uma olhada neles. Alguns movimentos que são combinados, né, que não são novos, mas faz uma junção de dois aí, que fica uma coisa meio nova, meio diferente. E por fim, a gente fala sobre estar na zona, que foi o grande ponto que a Erin e o Ben bateram desde antes de estarmos em Los Angeles para os ensaios, né? Desde que a gente começou a fazer reuniões online, mais de um mês, 2 meses antes de estar lá. Então, ela falou muito sobre como é que a gente ia mostrar isso de estar na zona. E eu vou falar um pouco disso para vocês no final dessa sessão, tá bom? Então, primeiro ponto, falando sobre as estruturas. Começando pelo Grit Strength, né? Nossa fundação máxima, nosso carro-chefe. Aquecimento de praxe, 6 movimentos, 30 segundos cada um, né? Onde a gente começa sem nada, depois pega a barra e aí finaliza sem nada de novo, dando um pico cardio lá com um burpees no final do aquecimento. 1-1-2, né? 1-1-2. Nesse primeiro treino HIIT da aula, a ideia é você fazer um exercício isolado, imediatamente fazer um segundo exercício isolado, e aí depois, após uma curta pausa, fazer uma junção dos dois movimentos por um determinado tempo. Um tempo menor do que a somatória dos dois tempos, mas o tempo igualitário, como se fosse de um sozinho, certo? Então, tu faz um movimento, depois faz um segundo movimento, descansa breves segundos, menos de 10 segundos, pega a barra de volta e faz uma combinação dos dois movimentos. A gente faz isso 3 vezes, sempre alternando quais são esses movimentos. Nos trisets, one-to-one, vocês viram que o 2 saiu de lugar, mas na verdade é um pouco diferente do primeiro. A ideia é você fazer um movimento de membro inferior, aí imediatamente você faz o movimento número 2, que é um movimento de membro superior, e aí você imediatamente, também sem pausa, por isso é um triset, você repete o primeiro movimento de membro inferior. Então, faz o mesmo movimento de inferior 2 vezes e entre eles uma rodada de membros superiores, sempre com o mesmo tempo igualitário entre os três, tá bom? Esse movimento de membro superior, ele se mantém são 6 sets. Então, nos 3 primeiros sets é o mesmo movimento de membro superior e depois nos últimos 3 sets o movimento de membro superior muda, mas ele também se repete ao longo dos três. Então, você fica fazendo o mesmo movimento de membro superior no chão várias vezes, né? São movimentos que não vai usar a barra, esses de membro superior, e os de membro inferior, alguns com barra e outros sem. Né? Esse treino ele está muito focado em membro inferior, muito mesmo, muito em membro inferior e cadeia posterior, né? Que são os nossos dois maiores centros de músculos do corpo, e isso faz com que a gente potencialize, né, o nosso gasto calórico e principalmente que a gente estimule mais o nosso estímulo HIIT, porque a gente atingindo assim mais músculos,
consegue atingir mais rapidamente a nossa zona HIIT. Os supersets são 4 movimentos em sequência, praticamente não é um Tabata, porque o tempo ele não é exatamente a metade do tempo de recuperação do tempo de esforço, mas é na mesma pegada de fazer um exercício por um determinado tempo, recuperar um tempo menor e depois ir para a próxima. São 8 rodadas de superset. Faz 4, recupera um tempo maior e repete as mesmas 4. E todas focadas em membros inferiores, alternando entre força e potência. Então você faz um movimento com a barra e depois você faz um movimento com anilha focado em potência. Depois você faz outro movimento com anilha, porém focado em força, e aí você finaliza sem carga alguma, focando em potência. Então vocês vão ver muito esse contraste de força e potência nesse treino supersets. Por fim, o treino de escada, meu treino preferido dessa aula. Eu gosto muito dos treinos de escada, né? Então, uma escada progressiva em números pares por 2 minutos, recupera e desce a escada novamente. Essa escada, ela intercala movimentos de membro superior e inferior. E aí, uma observação aqui bem importante, porque, inclusive, no vídeo não tem isso. Vocês vão ver que a combinação é clean press e back squat com elevação de calcanhares. Então, você termina o número X de clean press que você tem que fazer, vamos supor 4. É número par, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Você termina o clean press e aí, após terminar o clean press, você tem muita vontade de já colocar a barra nas costas e já partir para o squat. Mas a Erin bateu muito nessa tecla de não. Finaliza o clean press e aí sim faz um novo clean, leva para as costas e aí sim faz o número X de back squats que você precisa fazer, tá bom? Então tenham esse detalhe muito em mente. Vocês vão assistir o vídeo, a apresentadora não faz isso no vídeo, né? Mas é uma coisa que a Erin bateu muito na tecla que deve ser feito. Finalizar o movimento para depois iniciar outro. No caso dessa combinação, tem algumas combinações que a gente pode sim emendar direto, né? Mas no caso dessa combinação, que é a combinação com barra, muito atento a isso. Finaliza o clean press, retornando com a barra na frente do corpo, e aí sim, faz um novo clean, leva para as costas e faz o número X de squats. Tá bom? E por fim, um desafio de core rápido, intenso e eficiente. Esse é o nosso grit stretch. No grit cardio, a gente tem praticamente a mesma estrutura, né? Um aquecimento com o mesmo tempo, 6 movimentos de 30, o 1, 2 também da mesma forma que a gente fez no grit strength, um movimento, depois outro, depois junta, né? O que muda do cardio é que a gente não fica intercalando de membro superior e inferior, né? No cardio, a gente quer trabalhar o corpo todo, o tempo todo em alta velocidade. Então aqui a gente alterna planos, ou seja, hora é deslocamento lateral, hora é frontal, hora é no lugar. A gente intercala entre movimentos em pé e no chão, né? Então esse é o grande ponto de combinações de movimentos no grit cardio. No one-to-one, no 1-2-1, nos 3 sets, a mesma pegada, faz um movimento focando em membro inferior, o segundo movimento focando em membro superior no chão, e depois repete o mesmo movimento de membro inferior em pé, né? 3 rodadas. 3 com um movimento de membro superior e as outras 3 com outro, sempre se mantendo aí. E aí vem o ponto diferente, né? Que é a chamada do coach, né? O coach call. Então, na chamada do coach, o grande objetivo é trabalhar a tua velocidade e agilidade reativa, né? O teu poder de reação, né? Com a chamada do coach, que você faça aquele comando muito rápido, tá bom? Isso é um treino muito divertido de se fazer, é muito legal de gerar conexão com o teu aluno nessa hora. Então, aproveite ao máximo essa chamada do coach. São 4 longos sets. Por fim, o treino de escada, na mesma pegada do grit stretch, aumentando em números pares e depois voltando, buscando finalizar a escada. E por fim, o desafio do core, de praxe. No grit atlético, então como
Se vocês não assistiram a sessão educacional do 45, eu repito, a partir do mix 45, todos os mix dali para frente, todos os grits Athletic vão combinar, vão conversar com o grit Strange. Sempre. Para quê? Para trabalhar o estilo de treinamento híbrido. E o que, que seria treinamento híbrido? É um treino onde a gente consegue, no mesmo bloco de trabalho, trabalhar força, velocidade e potência. Trabalhar essas três valências físicas no mesmo bloco de trabalho. E aí a grande pegada é fazer o trabalho com carga primeiro gera um maior recrutamento, gera um maior engajamento nos músculos, gera um maior, como é que a palavra que o Ben usou muito é hiperfoco, gera um grande hiperfoco no músculo, para que esse músculo hiperfocado consiga responder melhor aos estímulos de velocidade e potência. É um músculo mais focado, um músculo mais ativado, mais engajado, responde melhor a esses estímulos. Então vocês vão ver que todas as sequências de trabalho, né, do Great Athletic, no caso, o que que tem de Great Athletic específico no Great Athletic 46 é o track de sets gigantes, né, que está bem no meio da aula, o track mais longo da aula. Vocês vão ver que todos os blocos de trabalho, que são 6 blocos de trabalho, todos os blocos de trabalho iniciam com carga para depois passar para as outras valências de velocidade e potência, né, para ter um músculo mais focado para responder melhor esses estímulos. Então, a estrutura do nosso Grit Athletic 46 fica com um aquecimento, e o aquecimento ele é do Athletic. Então, todos os mix do 45 para frente vão receber um aquecimento próprio no Grit Athletic, certo? Então, sempre vai ter um aquecimento próprio, no mesmo praxe de 6 movimentos de 30 segundos cada, porém um aquecimento dele para já ir se acostumando com o step. Sempre vai utilizar o step nesse aquecimento. Depois você pega o track número 2 do Grit Strange, o 1-2, e aí pega o track do Grit Athletic específico, que é o track de sets gigantes. São 6 sets gigantes, onde cada set tem 4. São 3 movimentos, na verdade, mas é que um se repete, um faz 2 vezes. Então, 4 momentos de trabalho de 25 ou 30 segundos cada um, certo? E aí você faz cada movimento de velocidade, perdão, carga, força, velocidade e agilidade. Sempre repetindo um dos movimentos. E aí, depois disso, pega a escada do Grit Strange para ser o teu grande finale e o desafio do core do Grit Strange. Essa é a estrutura do Grit Athletic quando você for utilizar, tá bom? Qualquer dúvida para montar playlist ou organizar essa estrutura, por favor, me chame que eu te ajudo, beleza? Certamente vocês viram isso no seu treinamento inicial, então vocês já estão por dentro de como fazer a playlist quando vai entregar o Grit Athletic. Sobre estrutura de treino, era isso. Se você tiver alguma dúvida quando você estiver estudando, por favor, pergunte, tá bom? O treino está muito simples, né, no quesito coordenação motora, no quesito execução dos movimentos. E para quê? Para que você consiga trabalhar com mais intensidade, né? A simplicidade leva à intensidade. Falando um pouco agora sobre coaching e técnica de alguns movimentos da aula que são diferentes, digamos assim. Ou eles são novos, ou eles estão voltando de outro mix, ou eles são uma combinação de 2 movimentos que a gente costuma fazer, mas juntando os dois fica algo meio diferente. Enfim, vamos olhar aqui cada um desses 4 movimentos que eu separei para vocês, tá bom? O primeiro se chama máquina de escrever. Esse movimento ele veio no Grit, que eu não me recordo o número, mas foi aquele do Workout of Water, né, da campanha que a Les Mills fez com a Unicef, né, para arrecadação de águas para as crianças no mundo e tal. E aí tinha naquela aula, naquele Grit Cardio, esse movimento.
Essa aula já faz aí uns 4, 5 anos, então faz bastante tempo que esse movimento não aparece, né? Vamos dar uma observada no máquina de escrever e depois a gente vai para alguns detalhes dele. Então, no que ele consiste? Ele consiste em duas pranchas laterais fazendo mountain climbers. Então, é como se você deslocasse para o seu lado direito 2 vezes, e enquanto você desloca, você faz 4 mountain climbers. Chegou lá, você volta, fazendo a mesma coisa para o outro lado. Duas pranchas laterais, 4 mountain climbers. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira coisa que tem que ficar clara é qual é a opção disso? Não combinar os dois, fazer uma coisa por vez. Ou seja, faz duas pranchas laterais para 4, 3, 2, 1. 4 climbers. Volta, duas pranchas laterais para 4, 3, 2, 1 nos climbers. Certo? Então, essa é a opção. Se vocês observarem no vídeo, tem gente fazendo isso. Isso você precisa já deixar bem. Se vocês olharem aqui no vídeo, logo no início, ó, ele mostra primeiro a opção e depois o movimento. Observe. Viram? Então, primeiro ele mostrou a opção e depois ele mostrou o movimento, certo? Para quê? Para deixar bem claro que essa opção ela pode ser usada, deve ser usada, e esse é um movimento que não vai acontecer do dia para a noite, tanto para vocês quanto mais difícil ainda para os seus alunos, né? Mas permitam-se, tanto vocês, e incentive os alunos de vocês a se permitirem a explorar e tentar fazer esse movimento, né? Para a gente gerar estímulos diferentes, para melhorar a coordenação motora, né? Vai te manter mais focado no treino, fazendo essa combinação de movimentos em alta intensidade. É um movimento que você vai precisar reduzir um pouco a velocidade, por mais que se trate de glute cardio, nesse movimento a gente precisa reduzir a velocidade dele, até que você conseguir mentalizá-lo, entendê-lo, perceber a coordenação dele para executar, e aí gradativamente a gente consegue ir aumentando a velocidade, tá bom? Então os dois principais recados são esses: usar a opção de duas pranchas laterais com 4 climbers e dar uma segurada na velocidade para priorizar o entendimento do movimento. Nos mais, as dicas clássicas de camada 1 para esses movimentos, né? Mãos embaixo dos ombros, costas alongadas e alinhadas, joelho na direção do peito, core forte, para ajudar na movimentação das pernas. Vamos para o próximo? Shuffle, pop squat. Então, são dois movimentos, né, que a gente faz numa combinação. O shuffle tradicional e o pop squat, que aparece seguidamente, mas não muito. Vamos dar uma observada. E essa música, gente, que musicão. Então, galera, o shuffle não tem muito mistério, né? Dois deslocamentos laterais, mantendo os pés levemente para fora da linha do quadril, mais ou menos uma posição de squats, mantendo-se mais baixo. E aí, quando você chega no teu ponto final, após esses dois deslocamentos, você faz o pop squat.
O grande ponto do Pop Squat, que muita gente se confunde, é pensar que é um quarto de giro, quando na verdade não é um quarto de giro, é um quarto de giro do quadril. O teu peito fica apontado para frente. O Bess é bem claro nisso na hora que ele explica o movimento na configuração do track, certo? Então o peito ele fica, o quadril que gira, tá? Essa é a grande pegada do Pop Squat. No aquecimento do Great Cardio, o Pop Squat é um dos 6 movimentos que a gente fica 30 segundos fazendo, só ele. Então você vai ter lá 30 segundos no aquecimento fazendo só Pop Squat para ser muito claro nessas dicas de camada um e de camada 2 já no aquecimento. Da posição dos pés, da posição dos braços e principalmente que o quadril gira, mas o peito sempre se mantém à frente. Ao retornar, eu retorno com os pés no mesmo lugar para fazer para o outro lado, tá bom? Isso é um ponto mais a destacar do Pop Squat. Peito para frente e o quadril que gira. Beleza? Terceiro movimento. Bolt Push-Up, que aparece no Grit Strength. Tá? Por mais que é um movimento sem carga, ele aparece no Grit Strength. Ele é um daqueles movimentos do one-to-one, aquele movimento de membro superior que a gente repete em 3 sets. Então ele vai aparecer várias vezes esse movimento. Vou mostrar o vídeo primeiro, depois eu falo um pouco sobre ele, tá bom? Tudo bem. Esse é mais um movimento que a gente precisa dar uma segurada na velocidade, tá? Não querer fazer ele muito rápido. Durante os ensaios, né, as nossas sessões de treino lá, que a gente fez essa aula completa nos ensaios 3 vezes antes nos dias que antecederam lá, e teve um dos dias, o primeiro dia, que a gente fez a aula toda, e depois a gente passou movimento por movimento fazendo detalhes técnicos. E esse foi o movimento que mais foi batido na tecla, que a gente ficou mais tempo executando. Por quê? Porque era um grande anseio dos apresentadores, meu e dos demais, em fazer o push-up e já se jogar para trás no bolt. E do bolt, já se jogar para frente e executar o push-up. E foi batido muito na tecla pelo Ben, pela Erin e pelo Bryce, né, o consultor técnico da Les Mills, que estava nesse ensaio, junto com o outro rapaz que trabalha com ele, o Robin. Eles bateram muito na tecla de não é rápido. Você precisa estabilizar na prancha antes de cada movimento. Claro que tu não vai ficar lá parado por muito tempo, né? Algum segundo rápido, né? Milésimos de segundo, né? Você para e vai para o próximo. Mas observe no vídeo o, o quanto isso é enfatizado. De fazer o bolt, voltar, para na prancha, puxa, para na prancha, vai para o bolt, para na prancha, puxa, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o grande recado dessa combinação é reduz a velocidade para que você pare na posição de prancha por um segundo antes de executar o próximo, tá bom? No mais, dicas de camada 1 de sempre. Costas alongadas e alinhadas no push-up, peito até a altura dos cotovelos. No bolt, quadril para trás na direção dos calcanhares, mantendo o core forte. Beleza? Esse é o ponto principal do bolt push-up. Por fim, quarto e último movimento. Renegade Prancha Jacks. Então a gente tem o Renegade Push-Up, que aparece com constância, né? Aparece seguidamente. E as prancha jacks, que também aparecem seguidamente. Aí a gente decidiu juntar os dois. Vamos dar uma olhada no vídeo e depois a gente fala um pouco sobre isso.
bom. Acho que ficou bem claro, né? A ideia é você estar na prancha, e aí quando você faz o jack, ou seja, quando você afasta os pés, naquele momento você puxa o cotovelo para cima fazendo o renegade. Quando os pés se aproximam, a mão volta para o chão, retornando à prancha. E aí, novamente, afastou os pés, o outro braço sobe, aproximou os pés, a mão volta para o chão. Essa é a pegada do Renegade Prancha Jacks. Primeiro ponto, opção. Qual é a opção? Tirar fora o Renegade. Não tire a mão do chão. Essa é a opção. Fique apenas na prancha Jacks. Quando você for tirar o cotovelo para fazer o Renegade, o ponto mais destacado aqui nos ensaios foi para que você não leve o cotovelo para fora, que você não abra, e sim que você traga o cotovelo para cima, próximo ao corpo, como uma remada mesmo, entendeu? É como se fosse uma remada. Para quê? Para que você ative mais as escápulas, ative mais os músculos da cadeia posterior, e aí, consequentemente, potencialize o efeito HIIT, potencialize o gasto calórico e acelere mais o seu metabolismo. Então, essa é a ideia do Renegade, puxar o cotovelo rente ao corpo, tá bom? No mais, dicas de sempre, né? Mãos embaixo dos ombros, costas alongadas e alinhadas, quadril baixo, core forte. Beleza? Então, esses foram os 4 movimentos, né, especiais aí separados para a gente dar uma detalhada em cada um. Por fim, foco do coach desse Grid 46 é muito sobre estar na zona, né? Então, desde a nossa primeira reunião online, quando a Aaron e o Ben juntaram todos os apresentadores, tanto do Grid Card quanto do Grid Strange, falou inúmeros detalhes, né, sobre coisas de gravação, muitos nunca tinham ido, né? Então a gente tinha muitas perguntas, eles falaram, foram muito claros e muito solícitos em todas. Mas aí a Erin falou assim: bom, vocês já vão começar a pensar no roteiro, né? Ela pediu um vídeo para a gente enviar antes e tudo mais. E aí a gente enviava, recebia feedback, enviava de novo e assim vai. E todos os feedbacks eram em algum detalhe de técnica, né? E sobre o coaching, não tinha nada de diferente, nada que é alguma coisa tipo assim, olha, fale de camada 2 agora, fale de camada 1 agora, nada disso, nada, né? Todos os ajustes de coaching que ela dava foi tudo sobre estar na zona. Então, tudo que a gente falava ali tinha que ter a ver com o estar na zona. E quando estar na zona, ele se refere a duas partes. A primeira parte fala sobre estar na zona fisicamente. E a segunda parte sobre estar na zona mentalmente. Então, 2 pontos. O primeiro ponto, como levar isso para os alunos? O primeiro ponto é, a gente primeiro coloca o nosso aluno na zona fisicamente. Então, nosso primeiro papel como coach, grit, ao entregar o nosso treino grit para o nosso aluno, é colocar ele na zona fisicamente primeiro. Ou seja, levar a frequência cardíaca dele acima de 80% e manter lá. E para isso, a gente só vai conseguir colocá-lo lá se ele realmente executar os exercícios com intensidade. Então, esse é o nosso papel. Primeiro, colocar ele na zona fisicamente. Quando ele chegar na zona fisicamente, é aquela história do quartinho escuro, né? Que vocês já devem ter ouvido eu contar essa, essa história para vocês, fazer essa associação, né? E é como se você estivesse abrindo uma porta de uma casa desconhecida, né? De uma garagem em si, e abre a porta e está tudo escuro. E aí você entra lá dentro. Algumas pessoas, no primeiro momento, o que elas mais querem fazer é sair correndo do quartinho escuro. Outras pessoas já gostam de estar naquele quartinho escuro e já geram um sentimento de, cara, o que que tem aqui? Eu vou procurar, deixa eu procurar uma lanterna, eu quero me aventurar dentro desse quartinho escuro e descobrir o que que tem aqui. Gosta dessa sensação, entendeu? E essa analogia é exatamente igual a estar na zona HIIT. Quando a gente chega na zona HIIT acima de 80%, a gente entrou no quartinho escuro. Muitas pessoas entram ali, meu Deus, eu quero sair, meu Deus, isso não é legal, não me sinto bem, quero ir embora. Outras já, nossa, isso me dá muito prazer, eu quero muito ficar aqui dentro. E aí essa pessoa precisa de estímulo para ficar lá, né? Provavelmente você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que gosta muito de ficar nesse quartinho escuro. Porque a pessoa que pratica grit, ela gosta disso. Ela gosta de treinar.
Pessoa que não gosta disso, naturalmente não vai praticar grit, tá tudo certo, né? Porque grit é para todos, mas não é para qualquer um, né? A gente sabe que algumas pessoas não vão se identificar com isso e não tem nenhum problema. Mas as pessoas que gostam disso, a gente precisa ajudar elas a estarem mentalmente na zona. Então vocês vão ver durante a Master que todos os apresentadores, num primeiro momento, estimulavam para os participantes estarem na zona fisicamente e depois mentalmente. Vocês vão ver que muitos dos exercícios da aula, quase todos, vocês fazem ele mais do que uma vez. Né? Você faz aquela sequência e depois você vai repeti-la. Então, quando você faz ela a primeira vez, o teu foco é físico. Quando tu vai ensinar ela pela segunda vez, o teu foco é empurrão mental. Como empurrar esse cara mentalmente para mais longe. Vou colocar aqui dois exemplos no vídeo. São vídeos em inglês, estão sem legenda, mas tenho certeza que vocês conseguem entender o que eles estão falando. E você pode também depois procurar essa parte desse vídeo pelo teu aplicativo, que lá tem a legenda, né? Já tá prontinha para vocês no app. Fisicamente na zona. Então vamos ver aqui como o apresentador conseguiu levar a turma para estar na zona fisicamente. Muito bom. Agora, mentalmente na zona. Muito bom. Vocês viram que tudo que ele falou ali era buscando levar a galera para um estímulo mental para treinar forte e entrar na zona. Não falou nada sobre o movimento, afinal eu já tinha ensinado sobre isso, né? E já quando o Levi apresenta aqui no Fisicamente na Zona, ele principalmente foca no quê? Na entrega física dele. Não só ele, como todos os apresentadores juntos estavam se doando e entregando fisicamente para mostrar como que é estar fisicamente na zona. Então, qual é o ponto disso principal da gente entender o estar na zona? A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça muito clara é que a gente, para levar os nossos alunos para a zona, nós precisamos estar nela, né? A grande maioria dos nossos alunos são visuais, né, ou são sinestésicos, precisam sentir aquilo. Então, cara, eles precisam nos ver lá, sentir que a gente está lá para que eles consigam ir também, certo? Então, né, a Denise brinca muito disso no Body Pump, né? Eu não sou atriz, eu não sei encenar que eu estou sentindo dor, que eu estou treinando pesado, eu preciso de carga, né? E no grit nós somos a mesma coisa. A gente não vai conseguir encenar para os caras que nós estamos na zona. A gente precisa realmente estar na zona, precisam nos ver lá, né? E não é um sinal de fraqueza. Nossa, o professor está cansado, nossa, ele está morrendo ali. Já passou da hora, né? Da gente fazer os nossos alunos entenderem que o treino HIIT, que o Les Mills Grit, ele só é eficiente se você realmente cansou e se entregou para aquilo, né? Quanto mais eu canso, quanto mais eu treino, melhor eu aproveitei o meu treino no HIIT. Essa é a pegada dele. E o mentalmente é que a gente consiga falar coisas para ele. Mentalmente vai estar muito ligado no que a gente fala. O fisicamente vai estar muito ligado no que a gente faz. Então, no mentalmente, que a gente consiga falar coisas para ele que faça ele se estimular a querer ir para lá, né? E aí nós temos as quatro ferramentas da motivação que a gente aprende na capacitação inicial, né? Os motivadores intrínsecos para gerar sentimento, os extrínsecos para falar dos benefícios para o corpo, para o shape, para a aparência,
Os positivos, né, que é elogiar a pessoa para seguir em frente, e os desafiadores, que é gerar um desafio nela para fazer ela se instigar a ir além. Então, usar esses motivadores são peças fundamentais do que está na zona, mas mais do que isso, mais do que simplesmente os motivadores. A gente conseguir realmente entrar na mente das pessoas, mostrando para elas o quanto é prazeroso estar lá, o quanto ela vai se sentir bem daqui a alguns minutos, quando esse treino terminar, aquela sensação de dever cumprido dela, né? O quanto ela se sente melhor depois daquele dia que ela chegou em casa de noite e pensa, nossa, como eu, como eu estaria agora se eu não tivesse ido treinar? Ou até usando esse outro lado, né? Tipo, lembra aquele dia que você não treinou? Como é que tu estava quando chegou em casa de noite? Nossa, estava me sentindo mal, pesado, tipo, cabeça cheia, estressado. Pois é. E agora que você treinou, como é que tu se sente? Nossa, é diferente, leve, tô mais feliz. Parece que quanto mais eu treino, menos cansado eu fico. E essa realmente é uma verdade, né? Na hora a gente pode falar mais sobre isso. Isso realmente é uma verdade. A gente cansa na hora, mas a gente sabe que o pós é muito melhor depois que a gente treina, né? Então isso é o mentalmente na zona. Então dicas para você, Coach Grit, conseguir entregar isso. Primeiro ponto, tira uns minutos antes de você iniciar a tua aula para você estar mentalmente focado no treino. Sabe quando a gente chega atrasado para aula? Às vezes não é nem atrasado, chega no horário e tal, mas chegou correndo, né? Aí já pegou a mochila, correu no vestiário, se trocou, aí chegou correndo na sala, ligou o som, ligou o ar-condicionado, ligou as luzes, botou a música, beleza, olhou pro relógio, faltam tipo 5 minutos, 3 minutos para começar a aula. Nossa, eu nem parei, respirei direito, né? Então, cara, tem um tempo antes para você parar, ouvir as músicas que tu vai usar na aula, ou ouvir uma playlist, uma música que te estimula a entrar na zona, né? Eu tenho a minha, né? Isso foi uma, uma coisa que eu aprendi quando eu fiz os módulos de treinamento avançado, né? E principalmente o Advanced Training, quem me ensinou isso foi a Márcia Angelim, inclusive, de ter uma playlist potencializadora da tua mente, né? Eu tenho isso. Então, quando eu paro, em alguns minutos antes, eu escuto ali uma ou duas músicas daquela playlist e já me sinto diferente, entendeu? Então, procura fazer isso. Isso realmente faz bem, né? Aí, quando você entrar na sala e for iniciar a tua aula, garanta que todo mundo que está ali na tua frente, você sabe quem é. E não digo saber quem é do tipo de saber o nome, saber o que faz, nada. Saber onde está posicionado cada aluno, saber se aquele cara já fez aula, se está fazendo pela primeira vez, se ele faz com frequência, se ele faz poucas vezes, se ele falta muito, se ele é assíduo. Você saiba realmente quem é que está ali na tua frente, para você saber como que tu vai lidar com cada um. Se você conseguir ir mais a fundo, se você saber exatamente como fazer aquele teu aluno entrar na zona mentalmente, melhor ainda. Pô, eu sei que aquela minha aluna ali vai casar daqui a 2 meses, ela tá mega focada, então eu vou bater nessa tecla com ela. Nossa, eu sei que aquela outra minha aluna ali, ela vem fazer o exercício, vem fazer o Les Meus Grit para se sentir muito melhor pro dia de trabalho dela, então eu vou focar nisso. Enfim, conhecer esses pontos são extremamente importantes, certo? E o principal é treine você durante a aula. Realmente treine, né? Observa como está o teu volume de treino fora das aulas. Talvez ele esteja muito elevado e tu está chegando para dar aula já no chinelo, já no limite. Então, como é que tu tá fisicamente para ir dar a tua aula de Les Grit? Aquele momento tem que ser um momento de treino seu, para que você realmente entre na zona fisicamente e os caras vejam. Se você é aquele cara que está dando aula de Les Grit mais fazendo floor coach do que fazendo, está totalmente ao contrário, está totalmente fora da essência, né? Está totalmente fora do padrão de conseguir levar alguém para a zona física se você não está entrando nela, né? Então, isso tem que estar muito claro. Vocês precisam treinar duro para que a galera treine duro, tá? Então, observa isso. Observa se está treinando na aula. Ah, não consigo, eu estou dando muita aula. Então, vê como é que está o teu volume de treino. Separa um pouco desse teu volume de treino para deixar para a aula de Lewis Grit, né? Organiza os teus horários para que você chegue na aula inteiro para treinar duro e não já nas últimas, tá bom?
Esse é o grande ponto. Se vocês treinarem duro e estarem na zona, a grande chance de vocês conseguirem fazer os alunos de vocês ir para lá também. Esse aqui é o meu recado, né? Queria agradecer a todos vocês por terem assistido essa sessão. Espero que vocês realmente gostem desse treino. E qualquer coisa que vocês quiserem perguntar sobre detalhes mesmo de como foi a gravação, como foi o contato com a Erin, com o Mem, por favor, pergunte. Eu poderia ficar aqui falando sobre isso assim, ó, um dia para vocês. Sabe? Tem muita coisa legal, tipo, e é coisa legal tipo de conversas, entendeu? De coisas de bastidores, de toques nos treinos, nos ensaios, que vai muito além do que a gente vê no vídeo. Essa é a parte mais legal de você participar de uma sessão dessas, que é o quanto você aprende em contar com essas pessoas. Se vocês quiserem saber, me chamem que eu vou ter o maior prazer de contar para vocês como foi. Tá bom? Grande abraço, bons treinos, bons lançamentos, detonem e contem comigo sempre. Até o Grit 47.